Frau. Fala galera, beleza? Hoje, como vocês podem ver, deu tudo errado, não tem chroma key, o cenário é o sofá de casa mesmo, a gente tá aqui sentado Deu falando problema com no vocês. microfone, deu problema na luz, deu problema no chroma key. Deu problema em tudo, nossa cara tá estranha, mas vai assim mesmo. E é bom que tá bem principiante, que afinal é o tema de hoje, que é como iniciar no triatlon, né? Tem gente que acha que para fazer triatlon precisa ter superpoder, ser milionário. E a gente tá aqui para provar que não precisa de nada disso, que é balela e que realmente para entrar no mundo do triatlon é pouca coisa que você precisa. Então, galera, já aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho e vamos começar. Então, a primeira coisa que todo mundo acha é que para fazer triatlon você precisa ter superpoder. Você precisa ter superpoder? De jeito nenhum. Ninguém precisa ter superpoder. A gente certamente não tem. A única coisa que você precisa para fazer triatlon, na realidade duas são muito importantes. A primeira delas é você querer fazer, tem que ter vontade de fazer, não adianta querer, né, assim... Tem que ter motivos internos e não externos. A gente consegue. Agora, para mim, o principal de tudo, o único para mim que é impeditivo, é saber nadar. Não vai fazer triatlon se você ainda não sabe nadar. Primeiro, você procura uma natação, vai... Aulinha mesmo, gente, beabá de natação. Aula de natação, aprender a nadar. Porque isso, para mim, é a única coisa que eu acho que é impeditivo. Não, e assim, atravessar a piscina de 25, ficar segurando do outro lado meia hora, não é saber nadar. Também não adianta muito, não. É fluir na piscina, né? É ter um pouco de continuidade, Sim. É experimentar aquela beliscada ali para nadar no mar, com, obviamente, gente que entende do assunto junto, né? Para poder te dar uma segurança. Sim, vale a pena experimentar um mar, uma lagoa, um negócio diferente além da piscina também. Mas assim, você precisa pelo menos fluir bem na piscina. Isso aí. Entra na natação, é o primeiro passo de todos. Entra na natação. Que mais que você precisa? Já que e outra coisa importante, não precisa nadar rápido, né, gente? Não, é nadar do jeito que você consegue. Nadar. É isso. Tem que ter segurança, não velocidade. É isso aí. E assim, triatlon é o quê? Nadar, pedalar e correr. Segunda coisa que você precisa, uma bicicleta para poder pedalar. E saber mas pedalar tem que ser também, uma bicicleta gente. Caríssima? Não precisa ser uma bicicleta. E saber pedalar, porque eu conheço história de gente que aprendeu a pedalar para fazer triatlon. Mas assim, certifique-se que você sabe pedalar direitinho. Isso aí, manter linha reta ali, coisa e tal, fazer uma curva ou outra, né? A bike de speed, ela é diferente da mountain bike, então as curvas você faz diferente. Isso aí. Não, mas também é mas aquilo. Mas isso você aprende, né? E se você tiver uma mountain bike, dependendo da prova, você faz de mountain bike. Não tem eu comecei de mountain bike. Não tem o menor estresse. E a terceira coisa é saber correr. Saber correr é o mais natural de todos. A gente aprende a andar, já aprende a correr. Com um pouquinho de treino, se você não consegue correr muito, coisa e tal, é o que menos vai ter problema nisso aí, eu acho que é isso, né? Técnica de corrida, cada vez mais a gente vê que é muito individual. Então, cada um corre do seu jeito. Claro, a gente sempre pode melhorar, mas cada um tem o seu jeitinho peculiar de correr. As pessoas que me encontram correndo, elas me reconhecem pelo meu jeitinho peculiar de correr. Que é esquisitinho. Então, assim, todo mundo pode, entendeu? Eu corro esquisito e corro. Então, assim, é isso. E assim, o correr mesmo é o mais relax de todos. É intuitivo, né, gente? As crianças, elas sabem andar, elas sabem correr. Então, basicamente, o que precisa em você? Saber nadar, saber andar de bicicleta e saber correr. Sim. Mas e equipamento, Lívia? Tem que ter super equipamento? Então, não, né? Eu vou contar para vocês um pouco da minha história pessoal. Meu primeiro triatlon foi um short, eu fiz com a bicicleta que eu ia para a faculdade. A bicicleta que eu ia todos os dias para a faculdade era uma mountain bike Caloi de alumínio, super simples, de 24 marchas, pesadona. A única modificação que eu fiz para fazer a prova de triatlon foi botar um pneu um pouquinho mais fino. Porque o pneu do dia a dia ali realmente travava muito. Botei um pneu um pouquinho mais fino, treinei com o pneu grosso, e aí no dia da prova eu achei aquilo fantástico, aquele pneu fino voou. Então, assim, deu super certo. Foi a única modificação da minha mountain bike. Mas, vamos lá, o que você precisa para nadar? Para nadar, eu preciso de uma sunga e de um óculos. Eu preciso de sunquine e uma óculos na touca. Você também precisa de uma touca. Não, a touca eles te dão. Muito cabelo para não ter touca. Mano, meu cabelo penteadão. Tá precisando de touca já. Mas quem não tem cabelo nenhum, você pode até treinar sem touca. Mas assim, a touca eles te dão. Tu precisa de uma sunga. Não, mas é pra treinar que a gente tá falando. Não, mas eu tô falando pra fazer um triatlon. Não, mas antes de você fazer um triatlon, antes de se inscrever, gente, por favor, treinem. A gente já falou antes. Treinem, entendeu? Isso a gente já falou no outro lá. Natação, uma sunga / maiô e um óculos para nadar. Outra coisa interessante, gente, os macaquinhos, as roupas de triatlon são muito tecnológicas, muito legais, mas assim, meu primeiro triatlon eu fiz com um macaquinho. Então, eu fiz com um macaquinho de hidroginástica. Eu sei que eram outros tempos, eu sei que fazem 17 anos,
mas eu tinha um macaquinho daquelas velhas de hidro. Eu tenho foto disso e eu fiz com o macaquinho da hidroginástica. Cara, É assim, isso. pra ir pra primeira vez, se tu não quer ir Vai com a roupa pra que você tem. tirar foto, pra postar, coisa e tal, você quer ir pra experimentar, não gasta muito não. Vai lá e faz com o que você tem. Você for homem, faz de sunga e se troca, entendeu? Pega aquela tua mountain bike encostada ali, só se certifica de que a prova que você vai fazer permite o uso de qualquer bicicleta. E leva a bike encostada na revisão antes também. Ah, sim, é importante que Por ela favor. não quebre e é importante que também tenha um capacete. Sim. Então, para pedalar, o que você precisa? De uma bike, em tese, qualquer uma, e um capacete. Sim. Capacete não tem jeito. Sem capacete, tu não faz. E você vai fazer ou de sapatilha ou de tênis mesmo. Mesmo que você vai usar para correr. Você Sim. pega a tua mountain bike, teu tênis, já até melhor que não perde tempo na T2. E sabe o que é legal também? Você tem que procurar as federações do seu estado para saber quais são as provas, entendeu? Para ver direitinho se a prova pode fazer de mountain bike ou não. Mas em geral pode. E assim, na maioria das vezes eu acho isso, cara, assim, uma barreira de entrada tão... Porque às vezes o cara quer experimentar. E aí você fica limitando. Não, tem que estar de speed, não pode ser uma bike... tinha época aqui que o pessoal botou uma regra, não, porque como o vácuo é permitido, não pode ter uma bike de contrarrelógio. Fala, cara, assim... e você só tem a contrarrelógio? Tem gente que só tem a contrarrelógio. E assim... Ok, o cara não pode ficar no clipe, bota isso como regra. Sim. O cara não pode ficar no clipe. Penaliza se tiver no clipe. Lá, baixadinho, porque quando a gente tá baixadinho ali, naquela posição aérea, a gente não fica com a mão no freio. Sim, então, assim, pra quem não sabe, gente, é perigoso você estar no vácuo de outra bicicleta sem estar com a mão no freio. Se o vácuo é liberado, é perigoso você não estar com as mãos no freio. Sim. Então, assim, se certifica lá no regulamento da prova que você pretende participar, se a bike que você tem é permitido. E sobre tipo de bike, Armando, deixa eu contar essa história que é muito legal. A gente tá falando de tipo de bike. Eu quando fiz o Ironman de início, o full início, verdade, em 2013, também tem história disso. Eu vi um cara que fez a prova com a bike do Itaú lá de Nice, que é a Veleblé, se não me engano. É igualzinho a bike do Itaú, mesmo esquema. Ele pegou a bike por um dia e fez a prova com ela. Isso. Ninguém impediu ele de largar. Eu fiz o 70.3 Miami e você via gente lá fazendo o 70.3 de Miami com um bike de garupa. Tinha um cara que tinha até um kitzinho de primeiros socorros amarradinho na garupa da bike dele. Gente, fora do Brasil a gente vê de tudo. Qualquer bike os caras fazem prova. Aqui, assim, de vez em quando, dependendo da prova que você for fazer, você vai ver uma certa ostentação. Mas dependendo da prova também, você vai ver a galera de mountain bike, a galera de tênis normal, gente que usa firma pé, gente então, que o que a gente está falando é o seguinte, seria interessante que as provas não limitassem isso para justamente não limitar a entrada dos atletas. Isso. Se você só tem uma mountain bike que quer experimentar, acho que você tem o direito de experimentar. E você vai... E aí depois se você gostar, você vai comprando. E de repente você vai gastar um dinheiro num equipamento e ver que aquilo ali não é tua praia, né? Então, assim, acho meio complicado. Então, é isso. Sunga e maiô, óculos de natação e a bicicleta que você tiver guardada, amarrada aí no seu... Capacete é importantíssimo para ir na padaria de bicicleta, capacete. Não, isso. E não adianta tentar fazer uma prova sem capacete, porque na realidade nas provas, isso é regulamento de todas, você não pode nem pegar a sua bicicleta se o capacete não estiver afivelado, que dirá sem capacete. Então assim, nem tenta sem capacete, porque não te deixam nem botar a bike na transição, sem você não mostrar seu capacete. Em prova de Ironman, você tem que deixar a prova no dia a bicicleta no dia anterior. E assim, se você chegar lá sem capacete, eles não te deixam nem entrar. Exatamente. Então, assim, o cara checa a sua bicicleta e checa o seu capacete. Importantíssimo. Então, assim, jamais ande de bicicleta sem capacete. Tá, mas e aí? Falamos e para de correr você precisa de um tênis, né, gente? Que dependendo da situação vai ser o mesmo tênis que você já estava no pé para pedalar. Sim, um tênis com meia, sem meia, vai da sua vontade, vai da distância da sua prova. Usa meia, pelo amor de Deus, depende, se você é 5K, você corre muito rápido. Meu primeiro eu fiz sem meia, terminei com o pé todo sangrando. Então, pra quê? Não tem a menor necessidade disso. Mas, gente, tem gente que gosta, então assim, se você tá acostumado e gosta, vai sem meia, se você quer, bota meia, tanto faz. Mas então, o que eu preciso, né, assim, o que eu acho que é o caminho para você começar? Cara, a primeira coisa, procura a Federação de Triatlon do teu estado, dá uma olhada no calendário das provas lá, quando vai ser. Às vezes a federação, na maioria das vezes, a Federação de Triatlon ela não tem só prova de triatlon, tem duatlon, tem aquatlon. Então, assim, é legal você ir lá para ver as provas, né?
vai lá, assiste uma prova sem ser pela televisão, porque quando você tá lá, você vai ver a dificuldade do cara sair e correr até a transição. Você vai ver a realidade da prova, gente. A organização da transição, por onde tu entra, por onde você sai. Olha só, quando você vê uma prova de triatlo na televisão, você só vê os melhores momentos dos melhores atletas. Você só vê a galera da frente. Você não vê o pessoal lá atrás todo enrolado, o pessoal tentando subir na bicicleta sem saber direito como é que sobe. Então você tem que ver isso acontecer. Então é bom você ter essa noção antes, né? De como essas coisas funcionam. Aí beleza, aí tu chegou lá, olhou a prova, bicho, aí tu cai dentro, vai na federação. Aí vai começar outros treinos, né? Tipo assim, treinar transição. Aí eu fazia na garagem de casa. Aí, uma vez que você gostou e decidiu fazer isso, procura uma assessoria esportiva. Sim. Não vai na doida, porque assim, o cara da assessoria esportiva vai saber te dar o bizu. Procura uma assessoria esportiva que tenha o bizu do triatlon, porque assim, também não adianta. Você às vezes já faz parte de uma assessoria de corrida, e aí você... Assim, os caras entendem, mas se ele não vive aquilo ali, ele não vai conseguir te dar... nada contra, tá? Bizus. Pode ser que seja um treinador que entenda de triatlon também, mas eu acho que a vivência do triatlon também faz parte, assim, anda junto com uma assessoria de triatlon. Sim, então seria interessante. É bom porque assim... E outra experiência também, que assim, às vezes dá um pouco errado, pessoas diferentes montando a sua planilha. Tipo, um monta de natação, um monta de ciclismo, um monta de corrida. Geralmente dá ruim. Porque assim, às vezes, o que a gente às vezes tem na cabeça, né? Quando você vai começar num negócio desse, né? Fala, cara, eu já tenho aqui minha assessoria de corrida, eu entro na natação, né? E, pô, pedalo por aí. Pedalo com a galera no final de semana. Entendeu? Então, assim, cara, fica meio descompassado ali. Não, os treinos, gente, os treinos não se conversam. Então, assim, por exemplo, quando eu tinha um treinador de natação, às vezes eu saía tão exausta na natação que eu não conseguia fazer o resto da minha planilha. É que assim... pra você fazer um primeiro short ali, coisa e tal, vai funcionar? Vai funcionar. Você vai fazer a melhor prova da sua vida? Longe disso. Vai concluir. Mas assim, você vai fazer, você vai poder ter o gostinho ali. Mas assim, se der para ir atrás de uma assessoria de triatlon, vai valer a pena. É o melhor caminho, porque o cara vai te dar o treino de natação, o treino do ciclismo, o treino da corrida. E vai saber balancear a intensidade de cada um, né? Ele vai conseguir te dar também os bizus, o que você faz, onde você põe a comida, como é que você se alimenta durante a prova... amarra a sapatilha de até tal te ensinar maneira, a fazer transição. Assim, ele não vai ficar te treinando transição, isso você vai fazer sozinho. Mas te explicar mais ou menos a dinâmica de como é que sobe na bicicleta, com sapatilha ou sem. Que isso é uma coisa assim, eu treinei bastante, tá? Porque é uma coisa que eu tinha medo de errar. E já errei em prova, já caí de cara no chão. Então, assim, a gente tem que... É bom treinar, entendeu? Você pode fazer mais rápido, mais devagar, mas é bom fazer direito, de preferência sem cair. É isso aí. E assim, ele vai te dar o caminho das pedras. Sim. Né? Mas, e aí, beleza? Como é que foi a nossa experiência? Como é que tu começou? Quer começar você? Então, eu comecei num short, eu já até falei em outros vídeos isso aqui, eu comecei num short e meu equipamento era macaquinho de hidroginástica, um tênis recém-comprado, que eu corri sem meia e terminei com um tênis branquinho todo vermelho de sangue, macaquinho da Hidro, mountain bike que eu ia pra faculdade, só troquei o pneu. Faltou a meia, né? A gente tinha que ter escrito na hora de correr que precisa de uma meia. O capacetinho da faculdade também, se não me engano, eu não tinha sapatilha ainda, era a firma pé que tinha na minha bike, não tinha sapatilha, só troquei o pneu por um mais fino, e é isso, tô com óculos, meu óculos era uma bosta, na segunda volta a menina já catou meu óculos, já tive que nadar sem, que eu fiquei sem óculos, e assim, apesar de todo o caos, eu concluí bem o meu primeiro short, assim, com o equipamento mais improvisado possível. Desse meu primeiro short eu não tenho fotos, porque é de uma época que quase não tinha máquina. Foto naquela época. Não, tinha, mas assim, por exemplo, máquina digital a galera não tinha, assim, só que não tinha muita grana. Então, assim, 17 anos atrás. Então, eu tenho até, na minha segunda prova eu tenho umas fotinhas, mas da primeira eu não tenho. Como é que eu comecei? Eu fiz exatamente o que eu falei, eu procurei. Quando eu decidi, primeira coisa... Eu treinava com uma assessoria da faculdade, só pra vocês lembrarem. Quando eu decidi que eu queria mesmo fazer triatlo, a primeira coisa que eu fui foi entrar na natação. Cheguei no clube, me matriculei na aula de natação, tinha muito tempo que eu não nadava. Então, a primeira coisa que eu fui, cheguei lá e falei pro cara, bicho, olha só, eu tenho um sonho de fazer um triatlo. Então, assim, você precisa me deixar capaz de nadar 750 metros no mar de maneira contínua. E aí? Falou, vamos embora, né? Então, assim, primeira coisa que eu fiz foi entrar na natação. Fui atrás do site da federação, quando eu comecei a achar que dava, fui atrás do site da federação, vi que ia ter uma prova logo na sequência,
já meti a bronca. Fui lá fazer a prova? Né? Claro que não, porque eu também não sou desses. Eu fui lá fotografar a prova. E aí, nessa de fotografar, né, eu acabei que entendi como é que funcionava ali, porque se você for pensar, uma transição ali é uma coisa meio complexa, né? Então, assim, fui lá, fotografei, conversei com a galera que eu conhecia, já que estava na prova ali, e que eu nem sabia que fazia triatlon, né? Então, assim, já peguei ali umas dicas, porque às vezes você vai chegar lá e é isso, você vai ver um monte de gente que você nem sabia que fazia triatlon, e vai ver. Eu encontrei só desconhecidos mesmo, mas assim, eu fui com uma galera que treinava comigo na faculdade. E da galera que foi comigo, só uma menina tinha um speed. Todo mundo foi de mountain bike, todo mundo iniciante, todo mundo foi com o equipamento que tinha. Os meninos foram de sunga e camiseta. Mas assim, eram outros tempos de triatlon também, sabe? Mas a galera não ligava, não tinha isso assim, você tá de mountain bike? Não, tipo, a gente ia com o que a gente tinha mesmo. Eu tinha lá uma speed, coisa e tal, mas enfim. Então, antes disso, né? Aí beleza. Fui lá, fotografei, vi, assisti a prova toda. Na próxima eu me inscrevi e fui fazer. E aí eu já estava mais confiante na natação, eu já estava pedalando. Obviamente que eu cometi aquele erro que eu falei para vocês não cometerem. Eu tinha uma assessoria de corrida, continuei na minha assessoria de corrida, comecei a nadar no clube e pedalava por aí. Né? Eu não, sempre treinei tudo juntinho. E as poucas vezes que eu treinei natação separado, uma vez deu muito certo e outra vez deu muito errado. Então eu tenho duas experiências, uma muito boa e uma muito ruim de treinar a natação separado. Hoje eu treino a natação tudo junto com o Marcelo Ortiz. Então e tá indo tudo muito bem, obrigada. Eu, na realidade, assim, eu agradeço pra caramba a galera da assessoria lá de corrida que eu tinha, porque assim, cara, eles não tinham a menor obrigação de tentar me ajudar em nada, né, cara? E os caras tentaram, bicho, lá, assim, me dar um apoio, né, pra eu continuar treinando e tal. Então, assim, eu agradeço pra caramba os caras, mas... sem dúvida nenhuma, não é a melhor opção, né? Mas aí é isso. Na prova seguinte que eu vi no calendário da federação, fui lá, me inscrevi e fiz. Mas aí, beleza. As perguntas que a gente mais... Porque, na verdade, esse vídeo, gente, foi sugestão de amigos nossos, né? E, assim, a gente escuta muitas perguntas sobre iniciação de triatlo e tal, e a gente já conversou, assim, em off com muita gente sobre isso. Então, aí, né, uma amiga nossa sugeriu, por que vocês não fazem um vídeo sobre isso, né? Para todo mundo. Ana, pode falar o nome dela? Ana, foi a Ana que sugeriu esse vídeo pra gente. E, na verdade, assim, as perguntas que a gente mais escuta, assim, você precisa ter muito dinheiro para fazer. Mas eu não tenho dinheiro para fazer, para comprar o equipamento todo que precisa. A gente também não tem. Isso aí. Então, eu vou, né, ter que gastar todo o meu dinheiro para poder fazer um triatlo? Não vai. E até melhor que você não gaste também, né? Porque vai que você se arrepende. E uma bicicleta assim, né, uma bicicleta muito top e é muito cara, né? Eu até hoje, as minhas bicicletas, eu só tive uma bicicleta que eu comprei na loja, assim, zero. Eu sempre compro bicicleta usada, geralmente de uma amiga que eu confio, né? Então, assim, a minha bike atual, ela tem muita história, já rodou muito, mas é uma bike com história. Então, assim, o lance, né, da primeira prova, principalmente, eu acho que o lance é você descobrir ali se você gosta, coisa e tal. Então, mas acho assim, quando você for comprar a tua primeira bike, que tal, de repente, você procurar uma usadinha legal, entendeu? Ao invés de, sei lá, investir 30, 40 mil numa bicicleta, pra começar, pra mim não faz o menor sentido. Porque assim, às vezes é isso, você bota maior dinheiro numa bike, vai lá, faz a prova do triatlo. Gente, mas assim também, se vocês tiverem esse dinheiro aí sobrando, não for fazer falta, fiquem à vontade. Cada um sabe de si. Se esse dinheiro não estiver fazendo falta... Não, cada um sabe de si. O que eu só acho depois que é me vende usada. Tu gastar uma grana pra comprar uma bike, pra chegar lá e descobrir que, isso tudo que o nego do triatlon fala aí que é bom pra caramba é uma mentira. Mas se você não gostar da bike, pode me vender, eu compro. Vai lá, compra. Mentira, não compro nada que eu tô sem grana. Mas aí, beleza. Aí eu gostei da primeira prova. Aí, bicho, se tu tem o dinheiro e se tu quer investir nisso aí, quer performar, quer ganhar prova, coisa e tal, aí é contigo mesmo. O dinheiro é feito pra isso, pra gente gastar com o que a gente gosta. Você gasta aí do jeito que você bem entender. A minha bicicleta é 2011, eu uso ela até hoje de sempre, nunca troquei minha bike, entendeu? Assim, então, assim, eu sei lá, eu acho que... A minha bike antiga que estava comigo, ela era de 2012, estava comigo desde 2013, e no início do ano passado eu peguei uma bike 2015, que tem bastante história, né, Cissa? Bastante, né, já rodou o mundo a bike, e que a gente está se dando muito bem, obrigada. Assim, você encontra muita coisa boa aí de usada, né? Então, assim, se você quiser gastar poucos, óbvio, se você quiser gastar muito dinheiro, o céu é o limite, bicho. Você vai gastar, porque tem
tudo que você possa imaginar, que dizem que melhora a sua performance. Mas não necessariamente precisa. Mais importante do que ter um equipamento top é você ter um treino top. Então, se você tem uma constância de treino. Então, assim, se você tem uma boa assessoria, se você tem uma boa nutricionista, se você se alimenta bem, se você já está fazendo isso tudo certo, você tem um bom treinador, já está treinando bem, já faz um acompanhamento nutricional direitinho e já come direitinho. Se tudo isso já está encaixado e assim, você já está no triatlon, ok, investe no equipamento. Mas antes disso, investe em você. Investe no seu treinamento, na sua alimentação, cuida de você primeiro. E depois pensa no equipamento, entendeu? Então, assim, eu acho que o recado é mais ou menos esse, né? Assim, se você quer gastar pouco, dá pra fazer. Dá pra brincar. É o esporte mais barato do mundo? Não. Tá longe de ser. Gente, uma bicicleta simplesinha, que você compra na Decathlon, custa R$1.000 e poucos, entendeu? Então, assim, não dá pra ser exatamente barato. Não é o esporte mais barato do mundo, tá longe de ser, mas, assim, dá pra fazer com uma quantia razoável. Eu acho que, assim, quando você vai pra fora, né, a gente falou, você encontra a gente fazendo com qualquer bike. Qualquer bike mesmo, até alugado na rua. Então, assim, cara, não liga pra mostrar a bike, pra saber que os outros estão falando da tua bike. Vai lá e vai ser feliz. Eu tenho uma história legal falando da sua bike. Posso contar? Conta. Quando eu fui fazer meu primeiro Ironman, eu comentei já num outro vídeo também, e a gente pode até botar os vídeos no link que a gente está citando, que eu larguei no Pro. Porque eu tinha largado no meio Iron no ano anterior no Pro e fui obrigada a largar o meu primeiro Iron no Pro. E aí, eu tinha uma road de alumínio na época. E não tinha muito dinheiro. Então, o que eu fiz foi comprar um par de roda de carbono, que foi o meu primeiro par de roda de carbono que eu tenho até hoje. Tenho até hoje esse par de roda. E eu comprei esse par de roda e foi o que eu fiz. Eu não tinha, botei um clipe só nela e um capacete aéreo. E minha posição tá horrível, você vê minhas fotos tá horrível, mas ok. Era o que eu tinha de equipamento, uma roda de alumínio. Aí eu tava numa pousada pequena, com poucas pessoas, e tinha um cara lá que tava com na época, tava chegando as Argon 18 no Brasil, assim, ele tava com uma Argon 18 novinha em folha. A bike chegava a brilhar, linda, maravilhosa. Aí ele olhou minha bike e falou assim, você vai fazer com essa bike? Mas exatamente essas palavras que ele fez. Você vai fazer a prova com essa bike? Aí eu falei assim, que eu tenho, né? Tipo assim, eu quase falei assim, me empresta a sua aí, então. Quer trocar, a gente troca. Aí não dava porque não era do mesmo tamanho, mas assim, eu falei assim, que eu tenho, né? Vou fazer. Beleza. Não foi a prova mais incrível do mundo, né? Eu fui penúltima, mas assim, eu fiz meu primeiro... Do Pro. Mas eu fiz meu primeiro Ironman em 12 horas, que é um tempo bem respeitável, né? E eu pedalei muito bem, pedalei para 5 horas e 40. E o mais irônico disso tudo, de road, e o mais irônico disso tudo é que o moço pedalou 40 minutos pior que eu. Faz parte. Não, e aí, cara... e assim, mas o interessante foi assim, que ele me encontrou na pousada, ele tinha ido ver meu tempo, e ele veio me dar os parabéns. Porque, assim, é o que eu tava falando pra vocês, gente, não é exatamente o equipamento, eu tava me desenvolvendo, entendeu, como atleta. Então, assim, minha corrida foi horrível, mas meu pedal foi legal. E é o que acontece comigo, eu falo, cara, assim, eu acho que não vai fazer a menor diferença eu trocar a minha bike agora. A bike não vai me fazer ter um salto de qualidade. O dia que eu achar que a minha bike tá me limitando... Mas assim, eu ainda não tenho, eu não tô num nível que a bike faz diferença no meu resultado. Não, entendeu? E naquele momento, pra mim, assim, é claro, eu preferia estar pelo menos de TT, preferia. Só que eu não tinha como, não tinha dinheiro pra isso. Então, assim, o que eu tinha era uma roda de alumínio e eu não ia deixar de me inscrever no Ironman por causa disso. Eu queria fazer um Ironman. Então, eu botei um clipe na minha bicicleta e fui. Sim. Entendeu? E é cheio. Você chega lá pra ver, é cheio de gente de speed fazendo prova com. Então é isso. E assim, clipe, fiz um bom pedal, não fiz assim, né? O resto da prova não foi tão bom, mas o pedal pelo menos saiu redondo. Então, assim, a bike não me atrapalhou. Eu fiz a performance que eu tinha pra fazer. Então, assim, foi interessante porque a própria pessoa que tinha ficado chocada de eu fazer de road, ele mesmo foi ver o resultado, achando que eu tinha feito. É isso. As pessoas se preocupam. E ele ficou exatamente. As pessoas se preocupam com os outros. Com os outros. Vai lá. Toma conta do teu pedal aí, amigão. Então, assim, ele foi ver o meu resultado, ele fez questão. E no dia seguinte veio falar comigo, me dar os parabéns. Então, assim, eu achei legal da parte dele de me dar os parabéns, mas o jeito que ele falou no dia anterior da minha prova, na véspera, eu falei, gente, será que é proibido fazer de road? Sabe? E não tive nenhuma vergonha, tá? Era a bike que eu tinha, era a bike que eu podia fazer, e uma bike que eu gostei muito, passei muitos anos com ela, me deu muitas alegrias. E é isso, gente. A mensagem que fica é, vai ser feliz. Faz com o que equipamento você tem, que você tiver. E se diverte. O importante é se divertir. E aí, aos pouquinhos tu vai, muda uma pecinha na bike,
compra um capacete diferente, uma roupa de borracha melhor, mas assim... Nem falamos de roupa de borracha, né? Mas isso também é para depois. Para quem tá começando também não precisa. Eu sinto frio pra caramba, mas não é obrigatório não. Se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo, manda tuas dúvidas, todas as dúvidas nos comentários, por favor. É isso aí, que a gente vai tentando ajudar quem quer começar, quem quer terminar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado quem está começando. Se vocês conhecem alguém que está começando no triatlon que quer começar, manda o link desse vídeo para ele. E manda ele perguntar pra gente também, se tiver com alguma dúvida aí que a gente responde. É isso. Tudo de bom. Beijo.